Vem cá, você já imaginou a atriz Grazi Massafera fazendo maldade, mas maldade mesmo, tipo vilã de novelão das 9? Pois pode começar a imaginar, porque ela vai ser o terror na pele da primeira grande vilã da carreira dela e o comparsa dela no crime, ninguém menos que o ator Murilo Benício. Para bater de frente com eles, a gente vai ter um trio de mulheres, e cara, que mulheres! A gente tá falando de Dira Paz, Sophie Charlotte e Alana Cabral, dando vida às nossas três graças. A nova novela das 9 da Globo tá chegando com tudo, e se você quer saber cada passo dessa história antes de todo mundo, bom, você veio ao lugar certo. Chega mais que eu te conto. Oi, eu sou o Victor e tá no ar mais uma edição do Bastidores, o seu podcast sobre o universo da TV. E hoje, o nosso episódio é 100% dedicado à estreia de Três Graças, até porque a espera acabou e a gente finalmente vai ter Agnaldo Silva de volta ao horário nobre, nessa novela que por aqui eu já apelidei de A Novela dos Silva. E eu te conto o motivo depois da vinheta. Então pega seu fone e se ajeita aí, porque nós vamos desvendar e te contar todos os mistérios de Três Graças. Bastidores da TV. Liga o play. Vem ver. Na segunda-feira, dia 20 de outubro, a TV Globo estreia sua nova novela das 9, que gira em torno de três protagonistas femininas, as Graças. Toda a trama ela gira em torno de três gerações de mulheres da mesma família que compartilham um sobrenome, Maria das Graças, e um destino. Todas foram mães solo aos 15 anos. Elas são a avó, a mãe e a neta, que apesar de todas as dificuldades, elas batalham com otimismo e muita fé no futuro. Durante a coletiva de imprensa da trama, o ator Agnaldo Silva revelou de onde veio a inspiração para a criação da novela Três Graças. Eu vi há muitos anos atrás, acho que há uns 15 anos pelo menos, numa maternidade na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma fila só de meninas grávidas. E aí eu pensei que um dia eu ia escrever uma história sobre aquelas meninas, né? E depois esqueci o assunto, fiz vários outros trabalhos, várias outras novelas, até que agora me deu a vontade de pegar essa história, de buscar essa história. Quem eram aquelas meninas? O que aconteceu com elas? Por que não tinha homens com elas nas filas, né? Na fila da maternidade? Só tinha as mães, porque eram meninas, né? E foi daí que nasceu Três Graças. São três mulheres que foram mães solo, quer dizer, duas foram mães solos, avó e mãe, e agora a filha, que tem 15 anos, está grávida. Então, é uma novela que tem personagens muito reais, muito humanos, né? É uma novela basicamente feminina, porque as mulheres são as protagonistas, são as grandes heroínas dessa história, né? Mas é bom deixar bem claro que é um melodrama, é uma novela, é um folhetim. E é bom a gente frisar, Agnaldo, que apesar de se tratar de ficção, os dados mais recentes apontam que a taxa de gravidez na adolescência no Brasil é 50% maior do que a média global, do que a média no mundo. E a gente está falando de cerca de 400 mil casos de gravidez na adolescência por ano. Mas o nosso objetivo é realmente trazer assuntos importantes como esse. A gravidez na adolescência é um tabu no Brasil. A gente quase não debate sobre esse tema, tenta entender por que isso ainda acontece dessa forma. A gente não reflete como isso atravessa a vida dessas adolescentes. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer também mostrar um acolhimento a essa jovem. Então, assim, é um assunto delicado e multifacetado que a gente, na ficção, vai colocar a história pro público conversar sobre. Sim, e essa importância, né, da gente trazer esse debate pro público e de ter as três protagonistas dessa história que passam por essa mesma vivência, que são a Gerlúcia, a Lígia, a Joelle, que é personagem da Alana Cabral, que aos 18 anos ela tá vivendo essa sua primeira protagonista numa novela das 9, não é mesmo, Alana? Eu me sinto muito honrada. Eu sou atriz desde os 6 anos de idade e eu venho galgando isso há muito tempo. Eu já fiz algumas novelas, já fiz alguns filmes, algumas séries. Só que um protagonismo numa novela das 9, eu não tava esperando agora. E eu fiquei muito feliz e muito honrada. Fiz os testes, achando que tinha dado tudo de mim, mas foi uma surpresa quando veio o resultado pra mim. Eu fiquei muito feliz mesmo. E estar trabalhando com Sophie e Dira é, assim, simplesmente maravilhoso. Elas duas são pessoas maravilhosas e são atrizes maravilhosas. Sim. E já que a gente tá aqui no podcast do Bastidores da Televisão, é óbvio que eu não ia perder essa oportunidade, né, de trazer um pouco de bastidor pra você que tá aí nos ouvindo, porque durante o teste de elenco, a Alana Cabral, ela contracenou com o ator Paulo Mendes, que foi o primeiro momento que eles se conheceram, que eles tiveram essa primeira interação. E durante o teste de elenco, no Valendo, o Paulo acabou esquecendo o texto. Ele que deve ter te contado isso. Mostra aí, gente, quem foi essa fonte.
eu fiquei impressionado, fiquei tão impressionado com ela que eu esqueci o texto e eu não consegui lembrar de jeito nenhum. E eu falei, meu Deus, é ela, vai ser ela, não tem jeito. E naquele dia eu soube que era ela, eu não sabia se ia ser eu, mas eu ia ficar muito feliz em trabalhar com ela e tá sendo maravilhoso. Ela é uma pessoa incrível, uma atriz maravilhosa. Então sim, gente, foi o próprio Paulo que contou essa história. Isso, gente. Porque só ele repara nos erros dele, entendeu? Porque ele é demais. O Paulo, assim, desde... A gente não se conhecia, né? Desde que a gente se conheceu no teste, já rolou uma coisa ali, foi muito maneiro. E Joel e Raul apareceram ali desde o primeiro take. E fiquei muito honrada de ser com ele também, porque é um ator maravilhoso, né? E só pra trazer um spoiler pra vocês, a Joelle vai ficar grávida do Raul, que é o personagem do Paulo Mendes. O Raul, que é filho da Arminda, que é a patroa de Gerluce, que é a mãe da Joelle. A Arminda vivida pela Grazi Massafera. Então imagina nessa teia amorosa aí, quando a Gerluce descobrir que o pai da neta dela é o filho da patroa. Mas aí, voltando às protagonistas dessa história, a gente também tem a Lígia, que é vivida pela Dira Paz, a matriarca dessa família. Estamos todas assim, ó, apaixonadas, porque a gente primeiro teve que criar esse vínculo imediato de família. Mas a Lígia Maria das Graças, é uma mulher que não dá moleza também, porque ela não teve moleza. Eu acho que ela cria essa casa baseada na realidade, no trabalho e na alegria, porque eu acho que tem um pacto também para ser feliz entre elas. Sim. Apesar de todos os problemas, elas fizeram um pacto de felicidade. E isso eu acho que é uma grande inspiração, porque a gente não pode ficar falando só das dores, a gente precisa dos amores, dos afetos, e elas sabem disso. Toda boa novela que se preze, ela tem um time de vilões, e em Três Graças nós seremos agraciados pelas vilanias de Arminda, vivida pela Grazi Massafera. A vilã do Aguinaldo, ela é muito... tem um humor muito ácido, muito macabro, ela é marcada por isso. Isso é muito legal. Sim. E é muito desafiante fazer personagem assim. E tem um pé fora da realidade. A nossa novela toda tem o pé. A Arminda tem vários os dois, né? Então, fazer esse personagem sair um pouco da caricatura pra não ficar é cansativo. Ela tem uma energia muito mais... Ela é mais agitada do que eu, sabe? Então, tudo isso no meu dia todo de trabalho, 12 horas, eu cheguei em casa exausta com a Arminda. Mas tá valendo super fazer. E eu espero de todo o meu coração que todo esse trabalho seja apreciado, né? De todos nós do elenco, que a gente tá fazendo essa novela pro público. Espero que vocês gostem. E eu não tenho dúvida que o público já tá amando essa história, mas ainda falando de vilania, nós teremos também o Santiago, que é o personagem do Murilo Benício, que tá vivendo seu terceiro vilão consecutivo no horário das 9. Já pode pedir música no Fantástico, né, Murilo? E cadê o spoiler? Spoiler é que eu e a Grazi, a gente parece irmão. A gente se diverte tanto que se for um pouco disso pra vocês, eu já tô satisfeito. Porque tá muito gostoso trabalhar com ela. Com a Andréia também. A Andréia faz o outro lado, né? Porque a Grazi é um núcleo e a Andréia faz a minha esposa. Sim. Junto com o Pedro Novaes, que é filho do meu irmão, Marcelo Novaes. E a Lange, que fez Pantanal comigo. Tá uma delícia fazer. Foi bom que o Murilo já resumiu todo o núcleo da família Ferretti pra gente. Na trama, ele é pai de Lorena, que, como ele já adiantou, é vivida pela Alanis, e também do Leonardo, que é vivido pelo Pedro Novaes. Eu rio muito com o Murilo, porque, cara, ele tem esse jeito calmo, assim, e tal, mas ali no set, mano, eu choro de rir com ele. Eu choro de rir com ele. Mas, assim, eu tô aproveitando essa intimidade que a gente já tinha também pra ter jogo de cena, pra ter intimidade de troca de personagem, a gente tá toda hora trocando. Mas se for por aqui, se for por ali, porque é do nosso trabalho também como ator. Por falar em aproximações, em relações, quem vai cruzar o caminho do Ferretti é Misael. E vocês sabem quem é o intérprete do morador da comunidade da Chacrinha? O cantor Belo, que tá fazendo sua estreia em novelas. Como é que tá sendo esse desafio, Belo? É uma nova história, é um desafio sempre. A minha vida é movida a desafios, então com toda certeza, mas estou muito feliz, né, por tudo que está acontecendo. Entrar numa novela, num elenco tão estelar como esse, né, que são estrelas de muitos e muitos anos. Eu fico muito feliz em poder
contribuir de alguma forma. Já venho fazendo música há mais de 30 anos, mas agora numa novela do Agnaldo Silva, com direção do Luiz Henrique Rios, com tanta gente, tanta estrela grande que eu cresci vendo, né? Como Alete Salles, Andréia Horta, o Murilo Benício, né? Aí você tem Sophie Charlotte, é uma constelação que eu tô ali, com toda certeza eu quero contribuir com alguma coisa para que a gente possa chegar na casa das pessoas com muita força. E ainda falando de vilões, dentro do núcleo da comunidade da Chacrinha, nós temos o Bagdá, que é o famoso dono do morro, chefe da facção criminosa local, e ele é vivido pelo Xamã, que volta às telinhas de novo em horário nobre, ele que já engatou diversas novelas. Mas aí eu já fiz Renascer, né, 2024, aí teve outros filmes também, teve 5 Tipos de Medo agora de Gramado, que eu ganhei o Kikito. Acho que o que é bacana, é um pouco suada as duas coisas, mas o que é mais bacana é que eu amo muito a música e o cinema, né? Então quando você vê ali, quando eu tô de folga, eu até tô reclamando que não tô fazendo nada. Então a música e o cinema são coisas que já fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz de poder estar realizando esse sonho. Mas a gente sabe que a história não vive só de heróis e vilões. Tem uma galera no meio desse fogo cruzado aí que vai ser fundamental pro desenrolar da trama. E entre essas pessoas a gente tem o Paulinho, que é um policial honesto e íntegro e vivido pelo ator Rômulo Estrela. O Paulinho vai se encantar pela Gerluce, e já fica o spoiler aqui pra vocês de que os dois vão compartilhar esse forte senso de justiça e de que essa conexão tem tudo pra tornar uma grande aliança dos dois contra os vilões Ferrete e Arminda. Por isso já podem anotar aí que vem um romance e uma parceria muito forte entre os dois. E quem também tá de volta às telinhas após Família é Tudo é a atriz Alete Salles, que vive a vovó do caos, a Josefa, mãe da vilã Arminda. E apesar dela sofrer com lapsos de memória, ela sabe muito bem que a filha não é flor que se cheire, e pra piorar ou melhorar pra gente que é telespectador, ela tem lembranças que deixam a filha, a Arminda, e o amante, o Ferrete, em pânico. E por falar em mistério, o Joaquim, personagem do Marcos Palmeira, ele tem um desenrolar rodeado de segredos. Ele nunca assumiu a paternidade de Gerluce, que é a protagonista vivida pela atriz Sophie Charlotte, e vive isolado lá em seu ferro velho. Cara, eu acho que assim, ele não aceita a paternidade de jeito nenhum, então ele tem algum mistério dentro dele que a gente não entende o porquê que ele se recusa a aceitar essa filha, essa neta, né? E a Lígia não tá cobrando nada dele. E ele é um cara muito misterioso, é um cara que tá respondendo processo tá sendo acusado pela Polícia Federal de, enfim, o ferro velho dele não faz coisas que não são muito do bem, então ele é um cara meio estranho, entendeu? Então é isso, galera, um novelão com mulheres protagonistas fortes, vilões clássicos, aquele bom romance pra gente torcer. E antes de eu finalizar, é óbvio que eu vou trazer mais um spoiler. Já no capítulo de estreia, nessa segunda-feira, a Gerluce vai flagrar um quarto secreto dentro da casa da sua patroa, a vilã Arminda, que é vivida pela Grazi, e ela vai descobrir que tem uma estátua misteriosa dentro do cômodo. Antes mesmo de iniciar os burburinhos e as suposições sobre o que é que pode estar sendo escondido ali dentro dessa estátua, eu já adianto pra vocês que o Ferrete, o personagem do Murilo Benício, lembra? Ele esconde altas quantias de dinheiro nessa escultura. Mas pra quem quer saber mais detalhes, só no próximo episódio. Eu tô esperando você porque a partir de agora a gente tem um encontro marcado diariamente pra te trazer todos os detalhes das suas novelas, dos programas, do universo da TV. Então continua ligadinho aqui no Bastidores porque a gente vai cobrir cada detalhe, cada reviravolta dessa e das outras novelas. É isso. Continue acompanhando os Bastidores em seu player de podcast preferido, no nosso site bastidorestv.com e no Instagram @bastidorestv. Bastidores da TV.